Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Mais uma rica oportunidade nos concede o Eterno para o estudo da Torá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, assim diz o livro de Salmos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, assim nos diz Eclesiastes. Somos agradecidos pelo Shabat, aliança de Deus com o seu povo, sinal e marco da criação, memorial da obra magnífica de Deus, aliança entre Deus e os filhos de Jacó. Jacó que aparece na porção desta semana. Vayetze, e ele saiu. Está no livro de Gênesis capítulo 28, verso 10, a Gênesis capítulo 32, verso 3. Fala a respeito da escada vista por Jacó quando os anjos subiam e desciam. Fala a respeito da jornada de Jacó saindo de Canaã a pedido de sua mãe e indo até o seu tio Labão. Fala a respeito da servitude de Jacó na terra de Labão, quando ele casa-se com Leia e com Raquel, a sua amada. Fala também dos seus filhos e do retorno de Arã para as terras de Canaã, quando ele tem um encontro com Esav, seu irmão. O que nos traz de interessante esta porção? Um dos detalhes a serem observados dentro do contexto é a perspectiva de Rebeca quanto aos fatos que são apresentados, porque nesta ocasião, sendo a bênção desejada por Isaque para que se passasse a Esaú, por intervenção de Rebeca, as bênçãos são entregues a Jacó, o irmão menor. O livro de Gênesis, dentro desses capítulos e um pouco antes, fala a respeito disso. Fala a respeito da ira de Esaú, fala a respeito da fuga de Yaakov ou Jacó, fala a respeito do engano para Isaque, a perseguição de Amaleque, o neto de Esaú. Qual seria a perspectiva de Rebeca? Qual seria o seu olhar em relação ao tema proposto no contexto desta semana? O que você diria se tivesse que defender Rebeca? Ou o que diria se tivesse que acusá-la? Para a defesa, argumentos válidos são: Rebeca teve uma profecia. É fato, no livro de Gênesis capítulo 25 diz: 2 nações há em teu ventre e o maior servirá ao menor, referindo-se ao nascimento de Esaú como primogênito e Jacó como filho menor. No entanto, Jacó seria aquele que teria domínio sobre Esaú. Diz respeito também a uma profecia que teria que se cumprir, da qual Rebeca, que significa aquela que une, estava informado. Diz também respeito às 2 nações e o plano de Deus para que uma nação maior servisse à nação menor. Yaakov deveria carregar o manto de Isaque. O sinal do poderio, o sinal da hereditariedade, das bênçãos materiais e das bênçãos espirituais. E deste fato estava muito bem consciente e informada Rebeca, a esposa de Isaque. Na proximidade da morte de Isaque, estando ele já em avançada idade, com os olhos cansados, então, Rebeca ouviu o que o seu marido dizia a Esaú. E ela toma proveito do que se chama obiportus, ou oportunidade. Obiportus faz referência àquele vento que sopra favoravelmente
uma embarcação em segurança na sua direção ao porto. Rebeca se ateve a isso. Ela não poderia ser omissa naquela circunstância. Ela não poderia ser inerte. Esperava-se dela uma atitude. Mas por que Rebeca não falou com Isaac antes de tomar os procedimentos que se seguem descritos em Gênesis capítulo 28, 29? Porque ela antecipou uma circunstância, fazendo-se concretizar o que já estava nos planos de Deus? Enfim, qual seria a perspectiva? Poderia ela ter feito tudo diferente do que foi feito? Qual seria a resposta para estas possibilidades? Nós temos evidências no livro de Gênesis, capítulo 27, no últimos versos diz assim: até que se desvie a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque eu seria desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Ou seja, aqui Rebeca diz, até que o seu irmão esqueça o que você lhe fez. Cabe aqui uma pergunta, mas foi Jacó que proveu toda aquela situação do que muitos entendem ser um engano diante de Isaac, seu pai? No verso 8, dentro do mesmo capítulo 27, diz: agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, disse Rebeca, naquilo que eu te mando. Qual seria a interpretação? No momento ela diz eu te mando, já no final deste contexto ela diz aquilo que causaste a teu irmão. O fato é que Rebeca ouviu a conversa de Isaac com Esaú e ela disse para Jacó o que deveria ser feito para que aquela situação prevista por seu marido não decorresse exatamente conforme os planos propostos quando Esaú estava junto da cama de seu pai. Jacó estava temeroso. No verso 12 do capítulo 27, ele diz: porventura me apalpará meu pai, e serei eu aos olhos como enganador, assim trarei sobre minha maldição e não a bênção. E o que disse Rebeca, que significa aquela que une? Meu filho, se ocorrer de uma maneira inesperada e não conforme a minha perspectiva ou o meu desejo, que seja esta maldição sobre mim. Jacó obedece à voz de sua mãe. Prepara o guisado, traz até Isaac. E muito embora Isaac estivesse desconfiado, dizendo a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú como o cheiro do campo que tem o meu filho primogênito. É muito interessante essa situação, porque a aparência externa, mesmo que ao tato, também fala. Porque Isaac estava cansado da sua vista. Por isso, é importante que o judeu, seguindo a tradição, permaneça num testemunho externo daquilo que identifica o seu interior. Onde eu quero chegar com isso? Isaac tocou a pele que estava sobre Jacó e imaginou que fosse Esaú. Sentiu o cheiro e entendeu como se fosse o cheiro de Esaú. O nosso testemunho, não só no interior, mas também no exterior, transparece uma situação da realidade daquilo que devemos e que podemos ser no que concerne às tradições do judaísmo. E como tudo termina dentro dessa história? O que acontece? É muito interessante que, ao se cumprir a vontade de Deus, porque a nação menor sobrepuja a nação maior. A nação maior se torna servo da menor, conforme já estava descrito nos planos de Deus. Quando Jacó parte para uma terra distante, conforme também proferido por seu pai, sendo este o seu desejo em Gênesis, no capítulo 28, Jacó diz a
ao seu pai que ele iria deixar Canaã para ir até Harã. Porque Isaac chamou Jacó, nos primeiros versos dizem, abençoou, ordenou e disse, não tomes mulher das filhas de Canaã. Nós sabemos que Esaú houvera tomado mulheres hititas, 2 esposas da terra de Canaã, e Isaac, tendo entendido o propósito de sua esposa Rebeca, ele chama na sequência Jacó e fala, não tome esposa desta terra, mas vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá a mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, multiplicar, para que sejas uma multidão de povos. Multidão de povos. O que isso te lembra? Quando Deus chamou Abraão e mudou o seu nome, este nome trazia e traz um significado, pai de uma multidão. Mas antes o nome era Abrão. Agora, pai da altura, não mais, mas pai de uma multidão. Isaac se lembrara disso e abençoando Jacó, agora com as bênçãos da hereditariedade, com as bênçãos da descendência, ele diz, busca entre a parentela, porque a descendência tem que ser abençoada. E nesta descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele se lembrou das palavras que Deus disse a seu pai Abrão e posteriormente Abraão. E Jacó parte em busca da sua esposa amada. Encontra Leia, que lhe foi dada como esposa, e posteriormente Raquel, a quem amava. Interessante que ao receber Leia, Labão faz uma grande festa e reúne a todos. A palavra reunir a todos ali no hebraico, ela tem exatamente as mesmas letras do nome Yosef ou José, que foi o filho primogênito entre Jacó e Raquel, a esposa amada. Os propósitos de Deus se cumpriram à risca, conforme Deus houvera determinado. E pouco tempo depois da sua partida, estando Jacó pronto, havendo sido instruído pela sua mãe, recebido de seu pai Isaque a confirmação da bênção, não somente material, mas espiritual, Deus muda o seu nome e dá um direcionamento à sua existência. O seu nome não será mais Yaakov, mas o seu nome será Israel. Israel, aquele de quem surgiu os 12 filhos, daqueles de quem somos descendentes, incumbidos para manter a descendência em santidade, levar luz às nações e, através das bênçãos prometidas ao patriarca Abraão, alcançar a todos aqueles que bendizem os descendentes do filho abençoado por Isaque. Temos uma missão. Rebeca cumpriu a dela. Jacó entendeu isso. Isaque entendeu no seu leito de morte a importância do legado, a importância da hereditariedade, a importância da pureza na linhagem, porque as promessas de Deus se cumprem de acordo com a sua santa vontade e não de acordo com o propósito de homem. Que o Eterno abençoe a todos nós. Que as mulheres sejam como Rívika, como Rebeca, que unem. Que os homens acreditem como Jacó e tenham seus nomes mudados para o que é significativo no propósito de servir e de construir. Shalom Aleichem, Lehitraut. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.